Fala, fala galera! Priscilane na área, meus filhos, ainda com roupa de frio, porque tá frio demais aqui no sul. Pra corrigir mais uma redação aqui com vocês. O tema é sobre os massacres nas escolas. Então, meu filho, vem com a Priscilane, vamos ver a redação da FIA, ver o que ela errou, o que ela acertou e o que precisa melhorar. A banca é o Enem, queridos! Vamos lá então? Olha lá, compartilhei, ela pediu correção em vídeo, vamos lá então. A música Pump It, deixa eu vir mais pro lado pra ficar bem no meio, né? Pump It Up Kicks, da banda Foster's the People, meu inglês é top, relata de forma implícita cenas de um massacre em uma escola. Inspirada no ocorrido em Columbine, Estados Unidos, em 1999, e permite a reflexão das razões do atentado. Na conjuntura brasileira atual, situações como essa se assemelham e são frequentes, a exemplo de Suzano em 2019, sendo que massacres nas escolas são uma grave problemática que acarreta caos social. Por que não é acarreta em? Porque o verbo acarretar, no sentido de culminar, é sem preposição. E desestabiliza a segurança dos estudantes. Dessa forma, o bullying é uma motivação para o crime e o descaso estatal faz ele se perpetuar. Quando você colocou aqui, ó, de forma implícita, eu sugiro que você reveja, tudo bem? Porque se você olhar bem certinho o clipe da música, né, a letra dessa música e o contexto que ela foi criado, é justamente para mostrar esses massacres de uma maneira explícita, para deixar escancarado a ocorrência e escancarada a ocorrência desses massacres. Então eu oriento que você reitere aí de forma explícita, né? Inspirada no ocorrido em Columbine, permite a reflexão das razões do atentado. Aqui, quando você coloca, ó, permite as razões das reflexões das razões do atentado, eu acho que aqui você poderia colocar assim, ó, e deixa evidente o desespero, angústia e aflição relacionados aos atentados, ao atentado, ao crime, entendeu? Porque ele não permite refletir sobre as razões, mas ele descreve mesmo aí essa situação, tudo bem? E aí, quando você fala esse desespero, essa angústia, essa aflição, fica mais fácil para você trazer a sua tese na sequência, tudo bem? Na conjuntura brasileira atual, situações como essa se assemelham e são frequentes. E aí, aqui, você poderia ter colocado, né? Você poderia ter colocado assim, ó, sua tese, né? Na conjuntura brasileira atual, infelizmente, há a repetição dessa tragédia, o que corrobora para que a música descreva exatamente o caos que alunos brasileiros ou, né, do país sofrem em decorrência desse crime, entendeu? Porque aí, meu amor, lembra, lá na competência 3 do Enem, você tem que articular, mostrar para a banca que a escolha do seu repertório foi uma escolha intencional, que não foi uma escolha apenas para cumprir tabela. Então, quando você relaciona de uma maneira efetiva, que você retoma a música, que você retoma a alusão, que você retoma aquilo que você escreveu, o seu texto fica bem articulado, e aí o seu desenvolvimento vai também ser, tudo bem? Então aí eu só sugiro essa melhoria. Não que da forma como você escreveu esteja errado, mas é que nós podemos melhorar nesse sentido, tudo bem? Dessa forma, o bullying é uma motivação para o crime e o descaso estatal faz ele se perpetuar. Quando você coloca faz ele, eu não sei se você está falando do bullying ou do crime. E aí eu senti que teve aqui uma desarticulação, parece que faltou conectar alguma coisa aqui. Então você poderia colocar assim, ó, dessa forma, dentre as
diversas causas desse problema destacam-se o bullying e o descaso do governamental ou do poder público, tudo bem? Então vai lá. Primeiramente, é relevante pontuar que a prática do bullying e exclusão são causadores de revoltas e sentimento de vingança, que, de feitio cruel e perverso, culmina nos massacres. Seguindo essa linha de raciocínio, a crônica Forma Escolar de Tortura, de Rubem Alves, apresenta como o preconceito sofrido pelos jovens traz consequências negativas, e dentre elas o desejo de matar quem o fez sofrer. Ou seja, o autor faz uma exposição do que acontece rotineiramente com os alunos. Nesse sentido, quem comete o crime geralmente é assolado por doenças mentais devido à rejeição e a uma busca pelo reconhecimento que o bullying negligenciou, de modo a serem vistos e aceitos pela sociedade. Isso posto, esse sério impasse prejudica a qualidade de vida das vítimas e coloca em risco as comunidades escolares, né? Pode tirar o inteiras aqui. Gostei bastante da forma como você argumentou, gostei também que você trouxe aí a crônica que eu trouxe lá na plataforma, que fala, né, sobre o bullying. E aí quando você coloca, né, nos massacres, né? E aí aqui você poderia colocar, né, os massacres escolares, tudo bem? E aí, quando você coloca ali, né, é uma busca pelo reconhecimento que o bullying negligenciou de modo a serem vistos e aceitos pela sociedade. O assassino de Realengo, só para você trazer para a realidade. Por exemplo, justificou o seu ataque ao afirmar ou reiterar ou destacar o sofrimento que passou, entendeu? Talvez só um complemento, sabe? Só para você tentar trazer para a realidade, para comprovar melhor o seu argumento. Por quê? Porque se você diz para mim que o bullying e a exclusão são os causadores dessas revoltas, mesmo que você tenha trazido a alusão da crônica do Rubem Alves, seria interessante você complementar e trazer aí um exemplo, um fato. E aí nós temos, infelizmente, vários e vários exemplos de massacres nas escolas brasileiras que comprovam essa questão. Ademais, é importante salientar que a ineficiência de intervenções efetivas por parte do poder público para combater os preconceitos faz com que o problema não seja evitado. Olha lá, para combater o preconceito faz com que o problema não seja evitado. Do que você está falando? De qual preconceito? Do bullying? Mas aí, o tema de redação é sobre o bullying? O tema de redação é sobre preconceito? E qual o problema? Então, ainda que eu saiba, né, que você está evitando fazer a repetição de termos e de palavras na sua redação, é importante que você retome as palavras-chave do tema, justamente para deixar claro para a banca que você está abordando a temática, que você não está tangenciando, tudo bem? Nessa perspectiva, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 23% dos discentes já foram acometidos pelo bullying dentro do ambiente escolar, isto é, esse dado prova sua persistência. Nesse viés, percebe-se uma inércia de atuação de professores e gestores em reprimir a segregação e educar o agressor, visto que em diversas situações é julgado como uma atitude banal e sem efeito, o que, em longo prazo, torna-se a raiz principal dos constantes e exponenciais massacres, já que as relações sociais contaminadas, constam. Não entendi o que você escreveu aqui, meu amor. E trocas de experiências são impossibilitadas. Assim, enquanto o bullying for a realidade, a violência continuará a acontecer. O que eu quero que você, com amizades, né, contam com amizades, não, eu acho que é isso que você colocou, né, com amizades. O que acontece? Qual que foi o foco do seu parágrafo? O foco do seu parágrafo foi o bullying. O foco dos seus 2 parágrafos foi o bullying. O foco dos seus 2 parágrafos foi o bullying. Por quê? Porque ainda que você tenha falado da ineficiência de intervenções efetivas, você não me trouxe que essa ineficiência existe. Você focou no quê? Você focou no bullying. Então aí que é o problema. Então você poderia
ter mencionado, por exemplo, esse despreparo das escolas em trabalhar com esse tema e não focar apenas no bullying, mas falar dos massacres nas escolas, pensar em formas de combater esse problema, pensar, né, em como a escola está despreparada na questão de segurança, como as escolas brasileiras elas são vulneráveis, como esses agressores acabam se inspirando em outros atentados, e aí você poderia usar como argumento a questão da espetacularização de tragédias, né? Você poderia colocar aí como argumento a questão da espetacularização de tragédias. Por quê? Porque isso aqui é uma das causas. Aliás, vários assassinos, eles usam massacres que já ocorreram como incentivo, como uma forma assim, eu quero ser igual aos assassinos, eu quero ter o reconhecimento que os assassinos tiveram. Então, é como se fosse um efeito cascata. Então, o Wellington de Menezes mencionou o atentado de Columbine, aquele assassino de Goiânia também mencionou o atentado de Columbine, os de Suzano igualmente. Então, é importante que você fale aí dessa espetacularização de tragédias. Por quê? Porque aí você vai estar falando, meu amor, dos massacres nas escolas e não especificamente do bullying, e não apenas do bullying, tudo bem? E aí eu quero que você procure retomar. E aí você vai lá na plataforma e dá uma olhadinha nas redações exemplares. Eu quero que você procure retomar aqui na reflexão crítica, pelo menos em uma delas, seja nessa aqui ou nessa aqui, que você retome a alusão que você usou, que você retome essa reflexão crítica, né, que você faça essa reflexão crítica, melhor dizendo, retomando a alusão que você escolheu para desenvolver no parágrafo. Vai ficar bem completinho aí o seu argumento. Portanto, ações devem ser realizadas para combater os massacres nas instituições de ensino. Então, o Ministério da Educação deve implementar nos colégios um projeto intitulado Bullying Vidas Destruídas, por meio de palestras que alertem as consequências, sendo mostradas nas práticas os riscos da situação, a fim de atenuar a mazela em sua circunstância central. Desse modo, a segurança será assegurada, né? Cuidado, a segurança será assegurada, e os casos, como de Columbine e Suzano, serão menos corriqueiro, ou não ocorrerão, ou deixarão de ocorrer, né? Eu só quero que você cuide para você focar no Brasil, né? E Columbine não aconteceu no Brasil. Você colocou, né, o Ministério da Educação vai implementar um projeto, colocou o nome do projeto, especificou como que ele vai acontecer e a finalidade. Eu sugiro que você acrescente um detalhamento aqui ao Ministério da Educação, tá? Você poderia fazer um detalhamento explicando quem que ele é, quais são as suas atribuições, tá? Porque aí você já mata a questão do detalhamento, tudo bem? Mas eu vou considerar ela a conclusão completinha porque você trouxe aí os elementos, tudo bem? Eu quero que você dê uma atenção especial na argumentação e no repertório, dê uma olhadinha nas vírgulas, né? Você teve alguns desvios, mas nada grave, e eu quero que você dê uma olhada também nas redações corrigidas em vídeo que estão na plataforma, ou melhor dizendo, as redações exemplares. Isso vai te ajudar muito nessa alusão que deve ser feita lá na reflexão crítica. Tudo bem, meu amor? Espero que você tenha entendido. Qualquer dúvida, estou à disposição. Bora escrever redação? Bora, minha filha!